Bom dia, pessoal. Sejam Bom dia. bem-vindos aqui no CR Maker Summit. Eu sou a Valentine Fontanella, aqui da equipe de Customer Success, e eu estou aqui com o Bruno Santiago, que é especialista em gestão de projetos e mídias digitais na educação e especialista e responsável pela área de CRM e relacionamento do Colégio Positivo. Hoje a gente vai ter a palestra Como utilizar ações de atendimento e CRM integradas para otimizar a captação do ensino básico. É, É isso aí. Agora eu já estou liberado, Val, já posso Só vou dar mais um começar? recadinho, Bruno. Ah, tá. É, Pessoal, vocês podem mandar ao longo da palestra as dúvidas de vocês e as perguntas aqui na parte reservada para isso. Eu vou estar aqui acompanhando, lendo tudo, e ao final da palestra eu vou direcionar essas dúvidas para o Bruno, né? E além disso, a gente vai encaminhar para vocês uma pesquisa que tem relação com o CR Maker Summit para a gente entender como que a gente pode continuar ajudando vocês da melhor maneira para a gente continuar agregando nos processos aí de captação e permanência de alunos, tá bem? É, Bom dia a todos, boa palestra, Bruno, estarei aqui te assistindo. Muito obrigado pela introdução. Pessoal, bom dia. É um prazer estar com todos vocês aqui compartilhando um pouco do meu trabalho e um pouco do que eu aprendi aí em relação a CRM e relacionamento ao longo dos anos que eu estou à frente aí do responsável pelo CRM do Colégio Positivo, pela implementação. Eu me chamo Bruno, como a Val me apresentou, sou responsável pela implementação e também pela gestão da área e da ferramenta de CRM no Colégio Positivo. Também tenho uma consultoria chamada Scan Consultoria, presto essa consultoria externa, fora do Positivo, falando sobre consultoria de CRM, organização da jornada do cliente, qualidade de atendimento. Então, se alguém se interessar, eu vou deixar meu contato com a Val e ela pode passar, compartilhar um pouco com vocês. Mas vamos ao tema que nos trouxe aqui hoje. Então, hoje nós falaremos um pouco aí sobre as ações de atendimento CRM e como que elas integradas podem nos auxiliar aí na otimização da captação do ensino básico. Vou compartilhar a minha tela com vocês, fiquem à vontade para enviar as dúvidas para a Val e ao final aí a gente pode trocar um pouco mais dessa experiência, tá bom? Tá, pessoal. Ações de atendimento e CRM integradas para otimizar a captação do ensino básico. Dentro desse tema, eu trouxe alguns tópicos em que eu considerei relevantes para trabalharmos hoje nessa palestra, nessa conversa que teremos. Então, foco no cliente, eu trouxe ali um pouco maior, para que vocês identifiquem que sempre o nosso foco será o cliente, melhoria contínua e cultura de CRM. Então, ao longo dessa apresentação, nós vamos trabalhar esses três temas e espero contribuir aí para que a gente consiga elevar os níveis da captação no ensino básico. Vamos falar primeiro de foco no cliente. Ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente e experiência do cliente. Eu trouxe esses dois temas já para a gente trabalhar um pouco da integração entre esses dois temas. Então, a ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente, acredito que a maioria aqui que está participando utiliza o Dynamics, que é uma ferramenta robusta, que nos permite personalizar, que nos permite manipular a régua de relacionamento e ajustar conforme o perfil do nosso negócio, conforme o perfil do nosso cliente, além de todo esse respaldo, esse suporte aí que a CRM educacional nos dá, que é bem bacana também e que é necessário para que a gente possa sim entregar um serviço de qualidade para os nossos clientes. Mas a ferramenta por si só, ela não entrega. Se nós não operacionalizarmos a ferramenta de maneira correta, que funcione, que entregue de fato o que o cliente está buscando, dificilmente nós atingiremos os níveis aí as metas que são impostas por nós, pelas instituições onde nós atuamos. E aí, com isso, eu quero falar um pouco da experiência do cliente.
Então, pensando na experiência do cliente, eu trouxe outros 4 pontinhos aqui: praticar a escuta ativa, investigar corretamente, empatia e assumir responsabilidade. Percebam que eu trouxe eles interligados para que a gente trabalhe isso junto em qualquer contato que nós tenhamos com o cliente, seja o contato via telefone, via WhatsApp, presencialmente, por e-mail, enfim, por qualquer canal, nós devemos sempre seguir, principalmente no início, quando o cliente nos busca pela primeira vez, nós precisamos praticar a escuta ativa, ou seja, estar à disposição do cliente, ouvir de fato o que ele precisa, investigar corretamente, ou seja, fazer as perguntas corretas. Será que o produto que ele está procurando é o produto correto, é o produto certo para ele? Por que não sugerirmos melhorias para ele? De repente, o cliente tem uma dificuldade em relação ao horário, ou o cliente tem uma dificuldade em relação ao pedagógico. Então, para que não ofertar, de repente, se ele tem uma dificuldade em relação ao horário, uma atividade complementar que nós tenhamos, que claro que a instituição ofereça. Se ele tem dificuldade no pedagógico, nós temos um reforço, por exemplo, para matemática, por que não ofertar? Por que já não falar disso no primeiro contato? Aí o cliente percebe que nós estamos ouvindo quais são as necessidades dele e nós estamos praticando de fato a empatia, nós estamos buscando entender o problema dele, colocando-se no lugar dele e principalmente buscando a solução, entregando o que de fato ele busca e ele precisa com a qualidade que nós queremos que ele receba e que ele quer receber também. E assumir responsabilidades, esse é um tema bem importante. Às vezes, no dia a dia, nós temos tanta demanda que nós acabamos por, eh entregar para o cliente só aquilo que nos cabe na nossa concepção. Então, nós trabalhamos no atendimento e, de repente, o cliente quer saber alguma informação sobre secretaria e nós não temos essa informação. Então, o que nós fazemos? Nós terceirizamos esse trabalho. Ah, é fulano que atende isso, eu vou passar para ele e ele vai entrar em contato com você. E a partir dali nós não acompanhamos mais. E se esse fulano não entrega, não retorna para o cliente, por que que nós não fazemos esse acompanhamento? Se de fato o fulano teve tempo de ligar e de conversar com o cliente, explicar para ele, atender de fato a necessidade dele. Então, se nós não temos a resposta, pelo menos nós precisamos acompanhar até que de fato o cliente receba essa oportunidade. Eu tive uma gestora aqui mesmo no Positivo que ela sempre falava: "Tudo é responsabilidade de todos nós. A partir do momento que o cliente chega até nós passamos a ser responsáveis pela satisfação dele. Então nós temos que cuidar disso. Nós assumimos aquela responsabilidade de satisfazê-lo, por mais que nós não tenhamos a resposta para aquela pergunta ou para aquela necessidade ou a solução para aquela necessidade apresentada, nós precisamos acompanhar e garantir que o cliente receberá. Sempre levando em consideração o que nós ofertamos enquanto instituição e como nós, com os produtos e serviços que oferecemos, podemos atender esse cliente. Aí pensando na otimização da captação de alunos, eu trago aqui alguns outros pontos que são importantes para que a gente de fato consiga otimizar a captação de alunos e entregar os resultados esperados pela instituição e também esperados pelo cliente, porque se nós atendemos bem o cliente, nós entregamos o que ele busca, nós com certeza entregaremos os resultados esperados pela nossa instituição. Primeiro falo ali da comunicação assertiva. E quando eu falo de comunicação assertiva, eu não estou falando da comunicação assertiva exclusivamente externa, ou seja, direto com o cliente, os e-mails que nós enviamos para ele. É óbvio que é muito importante que essa comunicação seja assertiva, seja de acordo com o público, de acordo com ticket médio, com faixa etária, enfim, direcionada, mas principalmente a comunicação interna da empresa precisa ser muito alinhada. O atendimento precisa falar a mesma linguagem da campanha de marketing que está na rua ou nas redes sociais. Eu preciso o pessoal do administrativo precisa saber como funciona o atendimento, porque ele pode não atender diretamente
os pais, mas ele faz um trabalho muito importante. O financeiro precisa estar alinhado ao atendimento, enfim, toda a comunicação da empresa precisa estar alinhada. Se nós tivermos uma comunicação alinhada dentro da empresa, nós vamos conseguir sim ter uma comunicação assertiva nas ruas. O cliente vai entender o nosso objetivo, o nosso propósito e o que nós buscamos para ele. Então, a ideia é oferecer para o cliente uma experiência inesquecível. E se nós temos uma comunicação assertiva, nós entregaremos com certeza. Gerenciamento da jornada do cliente. Trago aqui esse tema bem importante. Então, às vezes, nós parametrizamos ali dentro da régua, eh, um e-mail para ser disparado depois da visita que ele fez na escola, ou uma ligação a ser feita após o pré-agendamento no site, ele preencheu o formulário de inscrição no site, gera-se uma ligação, enfim. E nós programamos tudo aquilo dentro da ferramenta, mas se eu não gerencio isso, se eu não operacionalizo isso, vai ficar só na ferramenta, principalmente questões relacionadas à ligação precisa de uma pessoa ali para fazer isso. E se nós não acompanharmos, por isso que é importante que além do operacional tenham pessoas monitorando, para que de fato o gerenciamento da jornada do cliente ocorra e ocorra no tempo certo. Então preciso fazer uma pesquisa, analisar o tempo que o cliente demora para tomada de decisão, para se matricular no colégio, na nossa escola, eh, o tempo que ele demora para agendar a visita desde o primeiro contato, por que que ele não agenda a visita, isso são coisas que nós precisamos entender e que a ferramenta de CRM nos fornece muitos dados que podem nos apoiar nesse sentido, que facilitam muito a nossa tomada de decisão. Então nós devemos utilizar a ferramenta para nos auxiliar nessa questão, utilizar o CRM para nos apoiar com dados, com número que nos permitam tomar decisões assertivas e gerenciar da melhor forma a jornada do cliente. Coloquei ali também um ponto em relação à atenção aos dados dos clientes, né, o LGPD, então hoje é bem importante que nós tenhamos cuidado onde salvamos essas informações, quais informações solicitamos. Às vezes nós solicitamos informações na nossa ficha de inscrição que não são relevantes com o primeiro contato, e aí o cliente às vezes fica com preguiça de responder, não conclui, e às vezes ele não finaliza só porque nós pedimos, por exemplo, o CPF dele quando ele quer agendar uma visita. Então, olhar para a ficha de inscrição e verificar quais dados são realmente importantes e sempre estar respaldado de acordo com a Lei Geral da Proteção de Dados. Trago ali também a questão de servir o cliente promovendo a satisfação e a fidelização. Então, trago essa palavra servir para que a gente faça uma reflexão sobre o que é atender e o que é servir. Acho que servir vai além do atender. Hoje o atender é dar atenção, é olhar, né, para o cliente, é ouvir e responder o cliente. Mas e o servir, o que é? O servir vai além do atender, ele vai em busca da solução, ele leva o resultado para o cliente, ele se coloca à disposição do cliente, ele pratica a escuta ativa, que é o que a gente falou lá no começo, então é bem importante que a gente sirva o cliente e não somente atenda. O cliente precisa ter uma experiência única para nos escolher. Educação básica é algo que todos os alunos, né, as crianças e adolescentes precisam dessa educação básica, desde o infantil ao ensino médio, ali, do infantil 4 ao ensino médio. É algo que é necessário. O que vai nos tornar diferentes e vai fazer com que os responsáveis gostem e escolham a nossa escola como, para que seu filho estude nela, é justamente o atendimento. É o contato que eu faço com ele no primeiro momento, a hora que ele entra em contato conosco, como eu atendo ele, quais as soluções que eu entrego para ele. Então, nós precisamos pensar particular esse aluno. E eles vão nos escolher pelos nossos diferenciais? Sim. Vão nos escolher pelo produtos que nós ofertamos? Sim. Mas principalmente pelo atendimento que nós oferecemos a eles. Se o produto for bom, se a estrutura for boa e o atendimento não for bom, raramente
eles ficarão conosco. É importante a gente se atentar bastante à satisfação e à fidelização dos clientes. Definição de processos, mais um tema importante. É importante que exista uma padronização, que todo mundo da empresa entenda como funciona, que o cliente consiga visualizar quais passos ele precisa fazer para chegar à matrícula, onde ele começa e onde ele termina. Às vezes nós definimos muito bem: "Ah, ele ligou, agendou a visita, legal, está na agenda, do coordenador, do supervisor para fazer o atendimento, mas e aí, após a visita, qual a ação que nós tomamos? Nós estamos contatando esse cliente depois de um certo tempo? Quanto tempo esse cliente demora para tomar a decisão para se matricular? Por que não programar algo? Por que não programar um e-mail, uma ligação, para que para que o atendimento entre em contato, né, com esse, responsável, verificando o interesse em realizar a matrícula. E após isso, será que não é legal, depois de um tempo, fazer um novo contato, realizar uma nova ação? Então um definir bem os processos para que todos os clientes que entrarem sigam o mesmo processo. Claro que nós não pode tem cada cliente tem sua particularidade, enfim, mas o processo base precisa ser o mesmo, precisa ser padronizado. Nós temos que personalizar sim o atendimento, personalizar sim o contato, mas se nós temos os processos, se eu não iniciei o atendimento com o cliente e eu não vim no dia seguinte, outro colega meu consegue continuar da parte que eu parei, porque está registrada, a ferramenta me permite eu registrar onde esse cliente parou, e eu consigo saber todas as especificidades daquele cliente e como ele deseja receber aquele atendimento. Conhecimento e domínio de informação, então acho que isso é bem importante também, eu conhecer todos os produtos que são ofertados pela instituição onde eu trabalho, para que eu consiga dar soluções eficazes e personalidades de acordo com a necessidade do cliente, sempre priorizando a necessidade do cliente, mas pensando também para o lado da instituição. Será que eu ofereço esse produto para o cliente? Ou talvez eu não ofereça exatamente isso que ele está me buscando, mas se eu somar esse com esse produto, eu consigo atender esse cliente. E é aí que está o diferencial. Às vezes a gente prolonga muito isso, eu não vou conseguir atender esse cliente porque eu não tenho esse produto, mas se eu somar os 2 produtos, eu não consigo atender esse cliente? Eu não consigo reduzir o tempo de contato com esse cliente que já falou para mim na visita e que quer fazer matrícula, por que não ligar antes? Por que não contatar esse cliente antes? Por que não esperar mais um pouco, para ligar para aquele cliente que está indeciso? Ou, de repente, nem deixar esse cliente que está indeciso escapar. Será que não é melhor eu já ligar para ele, já falar do processo de matrícula, já contar de como funciona, falar das possibilidades, oferecer um diferencial para que ele fique de fato conosco? Então ali também entra a questão do contorno de objeções. Eh, é importante que a gente saiba, conheça, domine as informações para que quando o cliente apresente uma dificuldade, nós possamos ter a solução mais eficaz para o que ele nos apresentou. Então, às vezes o cliente fala: "Ai, mas eu não posso, eu vi que a aula de vocês termina aqui às 17h30 e eu só saio do trabalho às 18h". Olha, nós temos um plantão que vai até às 18h, ou de repente não tem plantão, mas eu tenho uma atividade extracurricular que vai até às 18h30 e pode lhe atender. Essa atividade tem 2 vezes por semana, tem outra que são em dias alternados, que são 3 dias por semana, e eu consigo complementar a semana daquele responsável, apresentando uma solução que atenda a ele e dentro do que a minha instituição oferece. Ferramentas adequadas para o negócio, então trouxe isso porque além de toda essa operacionalização que eu trouxe aqui, nós precisamos ter ferramentas que nos permitam otimizar de fato a captação. Então o CRM veio para somar mesmo, aí o Dynamics nos auxilia muito, é uma ferramenta bem robusta, como eu falei lá no início, e nos permite personalizar, então às vezes eu tenho várias unidades, eu consigo personalizar de acordo com o perfil de cada unidade, às vezes a sede, uma sede o cliente daquela sede demora um pouco menos para decidir do que a outra, então eu adequar isso, eu tenho uma ferramenta que me permite isso, com certeza vai otimizar a minha captação.
foco na solução. Então, sempre não coloquem empecilhos. Os clientes nos apresentam os empecilhos, nos apresentam as necessidades e nós temos como dever apresentar a eles as soluções. É o que eu falei ali nas soluções eficazes e personalizadas. Talvez nós não tenhamos uma solução única e exclusiva que atende a ele perfeitamente, mas somando as 2 ou de repente uma com algum ajuste, a gente consiga atender ele, certo? Então eu trouxe esses pontos aqui para que vocês reflitam, e ao longo da apresentação e verifiquem onde nós podemos melhorar. Será que eu não preciso definir alguns processos e como de fato "Ai, mas eu tenho uma PO, mas essa PO está atualizada?" Como que está esse procedimento operacional? Será que a gente está seguindo o que está no procedimento operacional? Será que eu não preciso de uma melhoria? Será que não precisa de uma atualização? Será que eu não preciso melhorar minha comunicação interna para aí sim começar a me comunicar corretamente com o cliente? Então é legal fazer uma análise do que a nossa instituição trabalha hoje e onde nós podemos ajustar para otimizar de fato a captação. Trouxe aí um pensamento para finalizar essa parte da experiência do cliente, né. Se um homem tem o dom de varrer as ruas, deve varrê-las como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha ou como Shakespeare escrevia. Quem participou de outras palestras minhas já ouviu muito essa frase, mas eu gosto de trazê-la para que a gente, reflita e reconheça a importância da nossa função dentro da empresa. Então, continuando ali, deve varrê-las tão bem que todas as hostes dos céus e da terra pararão para dizer: aqui viveu um grande varredor de ruas que fez um bom trabalho. Então não importa a sua função na instituição, desde a moça do cafezinho até a direção da unidade, o seu trabalho é muito importante. E nós temos que reconhecer, não é nem pensar que nosso trabalho é importante, nós temos que reconhecer que nosso trabalho é importante e que ele faz a diferença. Não adianta nada o diretor atender o cliente bem a hora que o cliente sair da sala do diretor se deparar com uma cara feia de uma pessoa no atendimento. Então, o sorriso no rosto faz toda a diferença, a forma como eu abordo, o que eu falo, a utilização do vocabulário, tudo isso faz diferença para o cliente. Então, chegando na instituição, dê o seu melhor, para que o cliente lembre de você e aquele atendimento se torne um atendimento inesquecível para o cliente. E aí, com certeza, nós vamos encantá-lo e ele ficará conosco na nossa instituição. Então esse pensamento aí de Martin Luther King, para que vocês reflitam como que vocês estão atendendo e, a partir de hoje, tome isso como um norte. Vou sempre entregar o meu melhor para que as pessoas reconheçam o meu trabalho, seja onde for. Então, se eu trabalho no atendimento, eu vou entregar o meu melhor para que eu seja reconhecido daquela pessoa do atendimento. Sempre quando eu chego, ela está com um sorriso no rosto, ela resolve, ela me atende. Por quê? Porque você fez um excelente trabalho e esse pai sempre vai buscar você como uma pessoa que apoia ele dentro da instituição, vai reconhecer o seu trabalho. Finalizando essa parte, vamos para a melhoria contínua. Trouxe aqui outros 4 pontos: análise de indicadores, análise de processos, treinamentos periódicos e atenção aos colaboradores. Então ali na frase de Martin Luther King, se a gente pensar, já traz aí um pouco, né, da melhoria contínua, né, de pensar, de refletir se realmente onde eu estou errando, onde eu preciso melhorar, onde eu tenho uma oportunidade de melhoria, porque às vezes o meu atendimento já está bom, mas sempre a gente pode melhorar, sempre nós podemos evoluir, nos desenvolver, aprender algo novo para atender o cliente, para que ele tenha de fato uma excelente experiência na nossa instituição. Então, para que nós consigamos aí colocar em prática a melhoria contínua, nós precisamos primeiro analisar os indicadores. E por que que é importante a melhoria contínua para a otimização da captação de alunos? Porque é através dela que eu vou avaliar onde estão os meus gaps, onde eu tenho oportunidades de melhoria, onde eu estou falhando. Então, e aí a partir daí eu vou traçar uma melhoria para que
o próximo cliente não sofra algo que de repente o cliente anterior sofreu. E assim eu consigo cada vez melhorar o nosso atendimento dentro da instituição. Então, analise os indicadores, verifique quais são os gaps, onde eu estou falhando, será que é na ponta, será que é na prospecção, será que é na captação, ou é na fidelização dos alunos? Será que minha dificuldade está na educação infantil? Será que minha dificuldade de captação está no fundamental ou está no ensino médio? Onde está a minha dificuldade? Eu tenho uma dificuldade maior naquela sede ou naquela outra sede, eu tenho mais dificuldade no ensino médio, nessa outra eu tenho dificuldade na educação infantil. Eu consigo analisar e aí a partir daí eu traço os processos de cada uma dessas, dificuldades que foram apresentadas. Analisando os processos, eu consigo trabalhar melhorias. E ao longo do ano, tem processos que vão se perdendo, tem situações que vão mudando, então eu preciso sempre atualizar esses processos e para que todo mundo fale a mesma língua, eu preciso trabalhar treinamentos periódicos, para que os novos colaboradores que entraram conheçam como funciona aquele processo, seja um processo, seja a utilização de uma ferramenta, seja uma capacitação sobre atendimento, sobre qualidade de atendimento. Eu preciso fazer isso periodicamente para reciclar os antigos, né, para que eles tenham uma reciclagem, porque é sempre bom lembrar alguma coisa que de repente você não utilizou por uns 3 ou 4 meses, mas durante a campanha de matrícula eu vou utilizar, então é bom relembrar isso e para que os novos também estejam na mesma página. E aí, por último, eu trouxe ali, dentro de melhoria contínua, a atenção aos colaboradores. Então hoje, eh, é importante que nós tenhamos atenção aos colaboradores. E por que eu trouxe dentro de melhoria contínua? Porque nós vamos ouvir os colaboradores. Então no próximo slide vocês vão perceber, a gente vai falar um pouco de como a atenção aos colaboradores é importante para a melhoria contínua. Atenção aos colaboradores. Eu trouxe aqui alguns pontos importantes. Se você agora eu vou focar um pouco mais no gestor, mas é interessante nós, como colegas, também analisarmos se a gente não consegue empregar alguma coisa aí com os nossos colegas de trabalho. Então, elogie sempre que possível. É importante elogiar o colaborador quando ele faz o certo, quando ele entrega além. É importante elogiar o colega, às vezes você percebe que um elogio melhora, muda totalmente o dia da pessoa. E se eu tenho pessoas felizes trabalhando e principalmente na ponta, lá na frente, atendendo bem o cliente vai se sentir acolhido, vai se sentir respeitado, vai perceber que estamos preocupados em atendê-lo da melhor forma. Agora, se eu não tenho um colaborador motivado, um colaborador feliz lá na frente, o cliente com certeza vai perceber. Reconheça de acordo com o desempenho. Então é legal a gente sempre trabalhar aí com feedbacks, orientando. É legal que um colega dê um feedback para o outro, um feedback positivo mesmo. Não precisa, eu vou achar um defeito do meu colega para falar. Perdão, eu vou achar um defeito do colega para falar. Não acha um elogio para fazer para ele, né, uma qualidade que ele tenha para falar dessa qualidade, ou o gestor, olha, ressaltar as qualidades que esse, colaborador tem. Não dá para nós tratarmos o colaborador que tem muitas oportunidades de melhoria com aquele que tem muitos pontos fortes, porque aí o que tem muitos pontos fortes, ele acaba se desmotivando e o que tem oportunidades de melhoria acaba não melhorando, não evoluindo, e aí eu perco também qualidade de atendimento, eu com certeza não vou conseguir otimizar a minha captação. Ouça seus colaboradores, caminhe junto com eles, então você gestor, é algo que parece clichê, mas é legal a gente reforçar. Os colaboradores estão na ponta, eles atendem os clientes diariamente, então olhar com atenção para as sugestões que eles nos trazem, para o que eles nos apresentam, eles conhecem as necessidades do cliente, eles estão ali no dia a dia verificando quais são as dificuldades, quais são as necessidades, o que os clientes mais buscam. Então ouvir eles para direcionar e para melhorar processos, né, para evoluir na melhoria contínua é bem importante.
E aí trago de novo, capacite e motive seus colaboradores. Colaboradores capacitados que dominam o que é a sua atividade, que dominam as ferramentas que são apresentadas, com certeza vão entregar resultados melhores. E se eles estiverem motivados, né? Às vezes, motivação é o quê? É salário, benefício? Não, às vezes o que me motiva não é o que te motiva. Então, entender a individualidade de cada um, se realmente de fato é o que motiva o colaborador, se aquilo que o colaborador busca estar alinhado com os valores da instituição. Então, motivar vai muito além de benefícios de remuneração. Eu acho que é olhar para cada colaborador, de repente, não tem uma demanda, eu consigo liberar um pouco mais cedo, isso já ajuda ele a buscar o filho na escola. É ter uma gestão mais humana. Com certeza, se eu tiver uma gestão mais humana e contribuir para o crescimento, para a motivação desse colaborador, tentar alinhar o máximo possível a vida pessoal com a profissional, eu terei colaboradores motivados na ponta e entregando os resultados que a empresa busca. E valorizar a qualidade de vida dos colaboradores. Então aqui é importante que nós tenhamos atenção também enquanto gestores, enquanto colaboradores. Tem colaboradores que são muito focados na empresa, né, e querem ficar até mais tarde, ou às vezes o gestor sempre pede pelo menos uma vez por semana para ficar até mais tarde. Qual o impacto que isso gera na vida do colaborador? Será que não impacta na estrutura familiar dele? Será que não deixa ele mais cansado e talvez no dia seguinte ele não tenha o mesmo pique para atender e aí acaba não atendendo o cliente da melhor forma possível? Então, cuidar bastante disso, olhar para a qualidade de vida dos colaboradores. Será que não seria legal colocar uma laboral para que eles, né, tenham um momento de distração? Muitas empresas agora adotaram a questão de trazer alguns jogos para dentro. Então, é muito importante que o colaborador tenha qualidade de vida. Se eu tenho qualidade de vida, eu trabalho motivado no meu trabalho, eu com certeza entregarei bons resultados. Certo, pessoal? E aí, como eu posso desenvolver isso? Porque às vezes as pessoas também têm dificuldades. Eu sei que eu preciso melhorar, mas eu não consigo enxergar como fazer isso. Eu não sei onde está a minha oportunidade de melhoria. Então eu trago aqui o método SHA, que agora é SHAR, né? Com resultados ficou SHAR. Eu acho que algumas pessoas já conhecem, já ouviram em outras apresentações, mas é legal a gente retomar isso e o quanto isso pode nos ajudar a otimizar a experiência do cliente. Então, conhecimentos, habilidades, atitudes que geram resultados. Pode ver que eu desloquei um pouquinho resultados ali para que vocês entendam como funciona essa dinâmica. Então, o conhecimento ele está muito atrelado ali à questão do saber, do que eu aprendo na escola, do que eu aprendo num curso, do que eu aprendo na minha graduação, do que eu aprendo num treinamento realizado pela empresa. Já a habilidade, ela está relacionada à aplicação deste conhecimento na prática. Como eu aplico esse conhecimento na prática? Eu consigo aplicar da melhor forma? Eu entendi, eu consegui colocar em prática o que eu aprendi na graduação, o que eu aprendi no treinamento, o que eu aprendi no treinamento sobre uma ferramenta, o que eu aprendi numa capacitação como essa, numa palestra como essa. Eu vou conseguir ter habilidade, né, aplicar na prática, porque às vezes eu até tenho vontade, mas eu não tenho habilidade para colocar isso em prática. E por último, atitude. Às vezes eu tenho conhecimento, eu sei como fazer, eu sei fazer muito bem, eu tenho habilidade, mas eu não tenho atitude para colocar isso em prática. Então, se eu não tiver conhecimento e habilidade e não tiver atitude, eu também não vou entregar resultados. Então, eu preciso que esses 3 pilares andem juntos. E aí é fácil a gente visualizar, será que eu preciso de um treinamento? Preciso de um desenvolvimento? Ou será que eu preciso de desenvolver habilidade? Preciso aprender a colocar em prática? Às vezes eu preciso de um novo treinamento, de uma reciclagem para relembrar algumas questões e aí conseguir colocar em prática, né, conseguir desenvolver a parte da habilidade. Mas às vezes eu sei como faz, mas eu preciso repetir aquela ação para que eu domine aquilo, para que eu tenha habilidade sobre aquilo. Ou às vezes eu preciso ver um colega fazendo algumas vezes para que eu consiga desenvolver a habilidade. E aí a atitude é da pessoa, é do ser humano, é do colaborador. Então a atitude eu consigo
a empresa, né, consegue nos auxiliar muito no que diz respeito a conhecimento e habilidades, mas se nós não tivermos atitudes, a empresa dificilmente vai conseguir trabalhar isso. Precisa ser da pessoa, precisa ser um valor dentro de nós, ter atitude de colocar em prática o que nos é proposto pela instituição, o que é nosso dever dentro da instituição e ir além. Atender, atitude de atender bem, tem que ser um valor, tem que ser algo intrínseco dentro de nós. Nós temos que colocar isso em prática no dia a dia, nós temos que vivenciar isso e entender que todo cliente que entra pelas nossas portas ou que nos busca por outros meios, por outros canais, tem que ser atendido exclusivamente, personalizadamente e da melhor maneira possível. Aí, com certeza, né, os resultados virão. Tanto os resultados esperados pelo cliente, quanto os resultados esperados pela instituição. Por último, o tema que a gente abordou ali é a cultura de CRM. É bem legal falar disso. Antes de nós implementarmos a ferramenta de CRM aqui no Positivo, nós já trabalhávamos um pouco da cultura de CRM. Obviamente, com a entrada da ferramenta, isso se ampliou muito mais. O que é cultura de CRM? Cultura de gestão de relacionamento com o cliente. Eu tenho que entender que a ferramenta está para me apoiar e não para me nortear. Ela está ali para me oferecer, eh eh, ela não está ali para ditar a regra, ela está ali para me oferecer, formas de facilitar o meu contato com o cliente, mas ela não deve ditar o que eu faço com o meu cliente. Eu tenho que saber os momentos que meu cliente deseja me buscar, até para que eu consiga parametrizar isso dentro da ferramenta. Então eu preciso saber qual é o comportamento do meu cliente durante toda a jornada dele e fortalecer isso com meus colegas, com as equipes de atendimento, marketing, enfim, com todas as equipes envolvidas com a captação de alunos, falando sempre a mesma língua, entendendo todo o processo. Então, é muito importante fortalecer a cultura de CRM dentro da instituição, para que o atendente lá da ponta saiba em qual momento ele deve contatar o cliente, para que a ferramenta consiga nos auxiliar e nos apoiar, para que a gente consiga, de fato, trazer resultados assertivos. Ela não pode, de maneira alguma, ditar como nós fazemos. Então, a ferramenta não vai se parametrizar sozinha, não vai se manipular sozinha. Nós precisamos ter atenção, mesmo sem ferramenta. Às vezes tem escolas que são só no papelzinho ali, anotam os dados, mas não se perde aquele papelzinho. E às vezes tem escola que tem uma ferramenta de CRM e quando chega uma pessoa que entra em contato, eu não cadastro esse lead dentro da minha ferramenta de CRM. E aí eu tenho a ferramenta de CRM, mas eu não tenho cultura de CRM. E às vezes aquela escola que anota tudo no papelzinho, ela sabe: "Olha, esse pai agendou visita, vai vir amanhã. Ele veio amanhã? Não veio, então eu vou ligar de novo para tentar reagendar com ele". Isso é cultura de CRM, é não necessitar de uma ferramenta para entregar a melhor experiência para o meu cliente. Para finalizar aqui, eu trago aqui com a cultura como a cultura e a ferramenta de CRM podem apoiar a área de atendimento. Então a cultura de CRM é o que eu falei para vocês, eu mapear a jornada do cliente independente da ferramenta. Aí, com a ferramenta, eu consigo parametrizar, definir o público-alvo, analisar os indicadores que vão me auxiliar na tomada de decisão ao longo do processo. Então, esses 3 pontos são importantes, gente, que a gente leve em consideração na hora de, pensar em uma melhoria para o nosso atendimento, pensar em uma melhoria para a experiência do cliente. Sempre defina o público-alvo e os canais por onde esse público pode nos buscar, porque às vezes o pai da educação infantil já prefere um contato via WhatsApp, mas será que o pai do ensino médio não prefere por e-mail? Então, além de definindo o público-alvo, eu consigo definir o canal onde esse público-alvo está, se ele está na rede social ou se ele prefere a mídia off, se ele está na TV aberta, onde ele está. E aí eu consigo direcionar tanto a minha campanha de marketing, eu consigo direcionar as minhas publicações, e aí o cliente vem até mim. Então definir as personas ali de como funciona, e aí parametrizar a nossa ferramenta de acordo com a necessidade de cada público.
mapear a jornada do cliente. Então, quando eu defino o público-alvo, eu começo a mapear a jornada do meu cliente. Quanto tempo ele demora para agendar a visita, quanto tempo ele demora para visitar, quanto tempo ele demora para realizar o processo de matrícula e quanto tempo ele fica conosco após realizar a matrícula. Porque na mesma proporção que eu trabalho a captação, eu tenho que trabalhar a fidelização. Porque é mais fácil manter um cliente, mas será que as atitudes que eu tomo após a captação, o cliente tem uma experiência excelente dentro da minha instituição, desde o momento em que ele entra em contato conosco até o momento que ele matricula. Mas e após a matrícula? Será que a experiência do cliente também tem sido inesquecível ou tem ido contra tudo que eu preguei lá durante a captação? É aquela questão, se eu tenho um pai insatisfeito e ele passa isso para outro responsável, que às vezes não fez a matrícula, eu vou ter perdas na minha captação e, consequentemente, isso vai influenciar no meu resultado. E isso nos prejudica a visão da instituição, né. É importante a gente pensar sempre, não somente na captação, mas também, se a gente pensa na retenção, a gente já está otimizando a captação. Se a gente pensa em fidelizar o cliente, a gente já está pensando em como, em otimizar a captação, porque a gente mantém os clientes que já estão aqui dentro e eles mesmos vão lá e contam: "Olha, eu gosto muito da escola X por causa disso, disso e disso", e aí o cliente vem por indicação. E no Colégio Positivo nós recebemos muito por indicação, justamente porque é dos filhos deles que nós estamos falando. Então, todo cuidado, toda a atenção que nós dispusermos para esse público, com certeza vai influenciar na decisão do responsável. E a análise dos indicadores, que eu acho que eu já falei lá no começo, mas reforço aqui a importância de analisar os indicadores para tomar decisões assertivas. Então, pensar em como o cliente gostaria de ser atendido e focar todos os nossos esforços para que ele seja atendido dessa forma. Por último, eu trago aqui uma frase do Bill Gates, onde ele diz: "Seus mais insatisfeitos clientes são sua maior fonte de aprendizado". Então, se eu tenho um cliente insatisfeito, tem uma frase de um outro pensador que diz assim: onde tem um sentimento negativo, existe uma necessidade não atendida. Então, eu preciso entender onde eu estou errando, onde aquele cliente ficou insatisfeito, aprender com aquele erro. Se precisar fazer uma melhoria contínua no processo, talvez nós não consigamos reverter a insatisfação daquele cliente, mas com certeza conseguiríamos evitar que outros clientes passem pelo mesmo processo de insatisfação. E aí, com certeza, evoluindo a cada dia no nosso processo, nós vamos entregar excelência de atendimento e os nossos clientes que já estão conosco ficarão, e aí virão muitos mais para nos ajudar aí nessa empreitada que é a educação do ensino básico. Muito obrigado pela presença de todos. Agora abro aí para perguntas, fiquem à vontade para questionar. Se já tiver algumas perguntas, Val, fique à vontade para compartilhar conosco. Beleza, Bruno, parabéns pela palestra, foi realmente muito enriquecedora. Pessoal, a gente ainda não recebeu perguntas aqui na parte reservada para isso do chat. Se vocês quiserem mandar os seus questionamentos, o momento agora é esse, eu passo aqui diretamente para o Bruno. Vou aguardar um minuto para ver se a gente recebe alguma dúvida ou não. Se a gente não receber, a gente vai encerrar. E eu queria reforçar com vocês que a gente já enviou aqui no chat a nossa pesquisa, que, como eu tinha dito no começo, é muito importante para a gente entender como que a gente pode continuar com essas palestras, os treinamentos e como é que a gente ajuda vocês da melhor maneira, né? Então, não deixem de participar, por favor, a opinião de vocês é sempre muito importante para a gente. Vou aguardar aqui um pouquinho para ver se a gente recebe alguma pergunta, tá bem? Tá bom. Os colegas de trabalho que eu falei para não mandarem perguntas, se quiserem pode mandar, tá, gente? Eu só estava Eles levaram brincando. a sério, né? Levaram a sério. Bom, como a gente não recebeu nada, a gente vai encerrar por aqui. Eu desejo um ótimo dia para todo mundo, tá bem? E um grande abraço. Obrigado, pessoal.
Um abraço, Val, Estaremos juntos obrigado, Val. amanhã na palestra de amanhã. Não deixe de se inscrever. Um abraço. Abraço, obrigado, Val, obrigado, pessoal.